Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Miau. Eu sou Bruna Santos e hoje eu tô aqui com uma convidada super especial que é a Monique Santos, que ela é uma médica veterinária que atua há mais de 11 anos e ela é especialista em dermatologia. Seja bem-vinda, Monique, tudo bem? Tudo bem, Bruna, muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui hoje. É sempre um prazer falar sobre as minhas perebinhas. E sim, de fato, eu sou formada há 11 anos pela Universidade Federal da Bahia. Além de dermatologia, eu também atendo alergologia. E aí o meu mundo hoje é basicamente esse, cuidar de perebinhas por aí. E como surgiu esse interesse dessa especialização em dermatologia? Lá em 2019, quando eu comecei a faculdade, eu conheci uma clínica dermatológica e aí eu estava buscando estágio e eu comecei estágio nessa clínica. A priori eu nem sabia que existia dermatologia, eu comecei mesmo porque eu queria um estágio em uma clínica e eu acho que Deus ele vai guiando a gente para onde a gente tem que ir. Com certeza. E aí acabou que eu vi o anúncio dessa clínica, comecei o estágio e quando eu comecei, na verdade o meu desejo era cirurgia, eu queria ser cirurgiã. Sim. E aí à medida que eu fui conhecendo a rotina dermatológica, eu me apaixonei pela especialidade e desde então eu decidi que eu seguiria. Então eu comecei nesse caminho dermatológico desde o começo da minha graduação. E a alergologia, como foi esse incentivo? Eu sou uma pessoa extremamente alérgica, então eu sempre tive fascínio pelo mundo da alergia para conseguir entender, né, como que funcionava em mim. Sim. E aí eu comecei a perceber que o meu público, né, o público os meus pacientes, né, que eu atendo, eles tinham um percentual muito grande de problemas alérgicos. Então eu entendi que eu precisava seguir por esse caminho para que além de conseguir me entender melhor o caso deles. E quais foram os maiores desafios, assim, na especialização, tanto da dermatologia e da alergologia? Eu acredito que é uma especialidade que hoje em dia nem tanto, mas lá atrás, lá uns 9 anos atrás, era uma especialidade muito negligenciada pelos tutores. Porque, na verdade, o que acontece? Quando é um problema que pode levar a óbito, os tutores não te questionam. Eles fazem aquilo que você recomenda. Sim. Então, se for uma cardiologia, uma oftalmologia, que o paciente pode cegar, enfim, algo mais que atinja de forma mais grave, o tutor não questiona. Como a pele é um problema que o tutor lá atrás acreditava, é só uma lesãozinha de pele, isso aqui é fungo. Tá vendo que isso aqui é fungo? Então, sempre é muito negligenciado nesse sentido. Então, eu tive muita dificuldade em conseguir convencer aquele tutor a realizar um exame, por exemplo, porque na cabeça dele, só de ver o animal, eu já conseguia chegar a um diagnóstico. Então, hoje em dia, muita coisa mudou. Mas lá atrás, quando eu comecei, eu acho que esse era o meu maior desafio. Entendo. Realmente é como se é de pele, vai curar sozinho. Exato. Tem aquela questão dos custos também maiores com medicação. É bem isso. Monique, recentemente eu recebi aqui a doutora Camila, né, da Sol pra Gatos. A gente até citou essa questão dessa diferença de cães e gatos, porque muita gente ainda acha que é praticamente a mesma coisa, né? Essa especialização como você tem a dermatologia, ela tem especialmente para gatos. E assim, conta pra gente entender nesse teu universo a diferença de doenças dermatológicas e de alergologia, enfim, de alergia entre o gato e o cachorro, o mais comum, enfim. É completamente diferente, né? Eu costumo falar, gente, gato não é um cachorro pequeno. Assim, as doses são diferentes, as medicações que podem ser utilizadas, então é completamente diferente. Outro mundo. Outro mundo. Então, por exemplo, tem doenças parasitárias que só acometem os gatos, que não acometem os cães. Sim. Até a própria atopia, que é uma doença muito conhecida, ela é completamente diferente. Da atopia canina, da síndrome atópica felina, apesar do nome parecido, ela é diferente. Tem muitas medicações que a gente usa para fazer a manutenção do paciente atópico canino que não pode utilizar no paciente felino. Então, são dois mundos completamente diferentes. Tem que ter total cuidado, né? Total Porque cuidado. tem aquela coisa... já foi no veterinário teu cachorro? O meu também tá desse jeito. Vou usar o mesmo remédio nele para evitar a consulta, o custo, ou usa no gato também. Porque até tem medicamentos que é para cães e gatos, né? Acho que isso aí também dá uma falsa informação
no imaginário aí das pessoas para se automedicar ou medicar o próprio pet. Sim, realmente existem medicações para a maioria, né, para cães e gatos, mas até essas, elas são dosagens diferentes. Não existe a dosagem para o gato e a dosagem para o cão na mesma medicação. Fora isso, a automedicação ela é altamente preocupante. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que eu recebo com lesões cutâneas causadas por pomada. Então, existem pomadas que têm corticoide na composição. Aí a pessoa pensa, é só um cremezinho, uma pomadinha, não vai causar nada no meu pet. Tem uma lesão, vou levar pra quê? É uma lesão única, filha única aí, não vou gastar com consulta. Uso o que tem em casa. Vou comprar essa pomadinha aqui, tem um corticoide, vai resolver. E de fato resolve. Sim. O problema é, a maioria dos problemas dermatológicos são crônicos. Então, você passa a pomada hoje, ela vai resolver. Daqui a uma semana ela volta. O que é que você faz? Passa de novo. Quando você vai ver, você passou 1 ano aplicando aquela pomada com corticoide. E aí você vai ter atrofia cutânea, calcinose cutânea. Você vai acabar gerando um problema endócrino por conta de uma pomadinha. Não resolver a causa, né? Exatamente. Só ali Você gerou um outro problema, na verdade. Pior ainda. Então, a automedicação ela é muito preocupante, seja para cão ou para gato. E qual é o mais comum que você encontra, assim, problema dermatológico no gato e no cachorro? Que chega mais, assim, no consultório? No gato, sem dúvida, são 2, na verdade. A linsacariose, que é um problema de ácaro, né, um problema parasitário, que são uns ácarozinhos que ficam no pelo. E aí o gato começa a coçar muito, arrancar o pelo, fazer realmente lesões inflamatórias, porque esse ácaro ele vai irritar a pele desse gato. Sim. E a outra questão é a dermatite psicogênica, porque o gato ele é um ser muito sensível. Então, às vezes você muda um móvel de lugar e ele já fica estressado por conta disso, ele começa a se automutilar. Então, ele faz o que a gente chama de lesão não inflamatória, né? Alopécia não inflamatória. Ele começa a arrancar os pelos porque ele está estressado. Então, isso a gente chama de dermatite psicogênica. No gato, são essas 2. No cão, o que eu mais atendo, sem dúvida, é a dermatite atópica canina, principalmente nos shih tzus. Então, acho que o que eu mais atendo hoje é Shih Tzu, Golden e Labrador. São as 3 principais raças. Sim. E deles, o que eu mais atendo realmente é a atopia, que é um problema de alergia, né? Que é um quadro genético, que não tem cura e realmente é difícil controle em muitas situações. Então, no caso dos cachorros, assim, acho que como dos gatos também precisam ter esse acompanhamento, né, recorrente que não tem cura, que a doutora citou aqui. Sem dúvida. Tem que ter a consulta inicial para poder conseguir fechar o diagnóstico e depois os acompanhamentos recorrentes, porque a gente precisa ficar ali monitorando e reajustando o que for necessário. Certo. Como que o ambiente da casa, do tutor, o clima, produto de limpeza influencia nessa questão? O calor ele é um fator irritativo para a pele. Então, se o animal ele fica em um local muito quente, ele vai ter uma pele um pouco mais seca, ele vai ter uma pele um pouco mais irritada, uma pele mais vermelha. Tem até muitos tutores que botam o cão para secar ao sol, com a falsa ideia de que está tudo ok. Eu sempre digo, gente, não faz isso, porque vai irritar mais a pele. Um outro fator é, quem tem cachorro alérgico em casa precisa ter um cuidado muito grande com tapetes, com cortina, com caminhas, porque é onde vai acumular mais ácaro. A maioria dos cães alérgicos, eles reagem a ácaro de poeira doméstica. Então, a gente precisa ter esse cuidado de aspirar constantemente. Na verdade, o ideal é, tem cachorro alérgico em casa? Não tenha tapete. E o que você precisar ter, um sofá, você vai aspirar. A caminha, você vai lavar semanalmente, além de aspirar também. Evitar que fique embaixo de cama, porque é onde acumula mais ácaro. Com relação a produto de limpeza, eu sempre digo que produto de limpeza não causa alergia, mas causa irritação. Então, se você usa devidamente diluído, não vai ser um problema. Agora, se você usa concentrado, aí pode gerar algumas irritações. Doutor, então, aqueles cães que são mais peludos, eles meio que enganam a gente no olho, né? A gente não consegue ver de fato se a pele está irritada ou não, é só impressão mesmo. A não ser que você tenha um cuidado diário com ele, de escovar, de abrir a pelagem para realmente verificar, é muito difícil você conseguir perceber logo no início uma irritação. Então, a maior indicação é, todos os dias, escove o seu pet. Se ele tem pelagem longa, escove, inspecione o seu pet. Então, vai abrindo a pelagem para poder verificar até mesmo se não aparecer algum ectoparasita, porque o carrapato também ele pode estar ali, você não perceber, um carrapatinho ali, filho único, perceber se não tem lesão, se não tem nenhuma irritação. Então, o tutor ele precisa inspecionar o pet diariamente. Entendi.
E a automedicação, hoje em dia, entre os tutores, que a gente até citou anterior, é um grande risco, né? Já chegou alguém no consultório que tentou resolver em casa com esse diagnóstico piorado? Todos os dias. Sempre chega. Todos os dias chega alguém que se automedicou, que automedicou o cachorro em algum momento. Todos os dias, como eu te disse. Eu recebo muito paciente já com a pele danificada por conta de automedicação. Ou com a pele piorada porque utilizou uma medicação que não deveria ter utilizado e não fez efeito algum. Então, eu recebo muito paciente nesse sentido. E qual é o procedimento, doutora? É exame de sangue? É o exame de pele? Como tem um nome específico, né, para esse exame? Para problemas dermatológicos, a gente precisa realizar exame na pele. É aquela questão, onde é o problema? Na pele. Onde Sim. que eu vou colher a amostra? Na pele. Então, nós temos uma gama de exames que a gente faz na consulta. Citologia, parasitológico, tricograma, são todos exames que a gente faz na triagem inicial, que é aquela consulta inicial, para poder entender se tem ácaro, se tem infecção bacteriana, se tem infecção fúngica, e a partir daí começar a triar ali, a chegar a um diagnóstico e estabelecer o melhor tratamento para esse pet. Que mexe, às vezes, até em alimentação também, né? Com certeza, com certeza. Você realmente... A doutora falando aqui, eu consigo enxergar a diferença de uns anos atrás para cá, né? A importância de uma especialização. Porque antigamente era um veterinário só para tudo, né? Englobava tudo ali. E a especialização, ela traz um leque de informação muito maior, né? Isso e para ter o cuidado de ter uma vida saudável, né, do pet. Não, sem dúvidas. Muito bom mesmo. A gente escuta muito sobre alergia alimentar em pets. Realmente é recorrente? É frequente. Só que assim, dentre as alergias, a alergia alimentar ela não é o que mais acontece na rotina. Né? Realmente a atopia é o que mais acontece. Só que dentro da triagem alérgica, uma das alergias que a gente faz o diferencial é alimentar. O que acontece é que muitas vezes a gente tem um paciente que ele tem uma acessibilidade alimentar e é um paciente atópico. Um paciente estritamente alimentar, esse já é mais raro. Ele estaria ali nos 20%, né, numa proporção de 100. O tutor tem como identificar essa alergia em casa, assim, ou não? Tem que... Não, ele precisa passar pela triagem alérgica. Por quê? Não tem nenhum exame que fale pra gente que o paciente é alérgico alimentar ou que o paciente é atópico. Né? O diagnóstico ele realmente é por exclusão. Então, por exemplo, se o pet já está com a pele ali inflamada, com muitas lesões, com muita infecção, e o tutor só fizer a troca da ração, ele não vai perceber nenhuma diferença. E é o que acontece muito lá no consultório. O tutor chega, doutora, eu troquei já 6 rações, 6 marcas diferentes e não vi resposta, ele não é alimentar. Aí eu falo, peraí, calma, vamos sentar, conversar, respira. O que acontece é, eu preciso desinflamar essa pele, tenho que limpar essa pele. Depois que eu limpo, aí sim eu troco. E não é qualquer ração. Existe uma ração específica, né? Que é a ração hipoalergênica. Sim. Que a gente precisa fazer a troca, porque é uma ração de proteína hidrolisada, para conseguir fazer o diagnóstico. Se eu só troco o sabor da ração, eu tirei o frango dele. Eu troquei a ração de frango pela ração de cordeiro. Se você olhar o fundo da ração, existem sumos ainda de frango ali. Porque, na realidade, quando você vê a embalagem, você vê a proteína principal. Entendi. Você não vê os insumos. Então, por isso que é tão importante a proteína hidrolisada. Então, o diagnóstico, ele existe um passo a passo. Por isso que em casa não consegue se fazer só com a troca habitual da ração. Entendi. E, doutora, a questão do estresse do animal tem muito a ver com problemas de pele? É uma indicação? O animal estressado começa a ter uma reação na saúde, no caso a pele? Pode acontecer. Porque o animal estressado, o animal ansioso, ele pode se automutilar. Certo. Só que, muitas vezes, as pessoas confundem a lambedura de pata, por exemplo, por Excessiva, ansiedade, né? e a lambedura por alergia. Né? Todo mundo acha que tá lambendo pata, esse cachorro tá ansioso. E não é bem assim. Na verdade, a maioria deles são cachorros alérgicos que a ansiedade potencializa a lambedura de pata. Não adianta só você achar, você realmente tem que levar o pet... Tem que investigar, porque investigar. eu sempre digo que pereba engana, né? As perebinhas, elas podem ser muito parecidas e ter uma causa base completamente diferente. Porque, vamos supor, existiu um problema lá atrás, aí vem um problema que eu acho que é a mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou comprar o mesmo remédio, para que eu vou lá na doutora de novo se eu já sei o que é, né? Então, acho que isso também
acaba complicando o tratamento, porque vem coisa nova também, né? Nem Complica sempre demais. a mesma coisa. E o papel da nutrição na saúde dermatológica é essencial, né? Tipo, É o super tipo de ração e tudo. É super importante, né? Um cachorro bem nutrido, ele vai ter uma pele, né, mais bem, com uma qualidade melhor. Porque a gente tem que pensar que a pele é o maior órgão do corpo e ela reflete tudo o que acontece em todos os sistemas. Sim. Então, se eu não estou nutrindo meu pet bem, qual é o primeiro órgão que vai demonstrar isso? A pele. Ele vai começar a ficar mais ressecado, o pelo vai começar a cair, porque a vitalidade da pele depende da nutrição. Aliado a isso, também tem um outro fator. Hoje a gente já sabe que a alergia está altamente ligada com a modulação intestinal. Então, eu preciso cuidar do intestino desse cão com probióticos, prebióticos, com a boa alimentação, para poder ter melhores respostas no tratamento alérgico também. Questão de verme também tem ligação com pele? Não tanto. Se o animal tiver com uma carga parasitária muito alta, vai ter uma relação, que vai mexer com tudo, mas não é uma relação tão direta. Certo. Doutora, os animaizinhos de rua são, acho que, os que mais sofrem, né, com todo tipo de doença, mas eu acho que a pele fica muito mais evidente, né? Porque o tipo de ração, às vezes, que eles comem não são tão nutritivos, às vezes o que chegam até eles são aquelas rações que não são bem armazenadas, que não tem um nutriente específico. O que a doutora indica, assim, eu adotei o meu pet, qual seria o tipo de ração básico ou ideal de custo-benefício que eu possa estar ali alimentando ele, que não pese tanto no meu bolso e que ele esteja bem alimentado? Existem as rações de categoria premium especial, que são rações que elas têm um custo-benefício, né, bom, e ao mesmo tempo ela vai conseguir ali nutrir o seu pet de forma como ele precisa naquele primeiro momento. Então, acho que se for para indicar algum tipo de ração para uma pessoa que busca um custo-benefício, realmente é uma ração que tenha ali nessa categoria de prêmio especial. Prêmio especial, tanto para cão, tanto para gato, Tanto né? para gato, isso. Perfeito. Doutora, você também faz atendimento a domicílio, né? E o diferencial é mais conforto ou tem mais desafios nesse atendimento? Olha, pro pet e pro tutor, sem dúvida é mais conforto. É que o pet está ali recebendo atendimento na casa dele, no espaço dele. Apesar de que existem alguns pets que o domiciliar não funciona muito bem. Recente eu tive um exemplo de um cão que eu fui no domiciliar e ele quis arrancar todos os meus dedos. E aí, quando ele foi no consultório hoje, era o cachorro mais doce do universo. Então, o que é que acontece? Na casa ele se torna um cão territorialista e fora do ambiente dele ele já fica um cão mais sociável. Então, vai depender muito de cada pet, mas de fato é mais conforto. Para mim, enquanto veterinária, se torna um atendimento com um pouco mais de desafios. Sim. Por diversos motivos, né? Eu preciso atender aquele pet no local em que ele aceita que eu atenda, que muitas vezes não é o adequado para o atendimento. Eu preciso realizar os exames na casa dele. Então, existem desafios enquanto veterinária. Mas é sempre como é que eu posso falar? Uma alegria atender no domiciliar. Porque a gente é sempre recebido com tanto acolhimento, com tanto amor, que os desafios vão ficando para trás, né? Os prós, eles superam. Que legal. Isso é um avanço, né? Também a gente, hoje em dia, ter veterinários que vão dar vacina em casa, que vão fazer o atendimento em casa. Eu acho que isso antigamente era uma coisa muito longe. Até porque acho que para as pessoas também ter a confiança, né? Se não for uma clínica veterinária, vem uma pessoa aqui na minha casa e tudo. Mas hoje em dia está muito mais tranquilo e tem profissionais com bastante experiência, como a doutora, que pode fazer esse serviço, né? O pós-pandemia nos trouxe isso, né? Nos trouxe a ideia de fazer o atendimento domiciliar e realmente cresceu muito. Hoje o serviço domiciliar, ele está em todas as áreas. Então, hoje a gente tem uma gama de profissionais aqui em Fortaleza que já oferecem esse serviço, tanto na parte de clínica geral, quanto na parte de especialistas também. Não são muitos ainda especialistas que fazem isso, mas existe, né? Então, acho que cresceu muito e é um serviço que tem só a crescer, porque existe público para isso. As pessoas preferem, é mais cômodo, é mais confortável, como a gente já falou antes. Então, para o pet é bom, para o tutor também é bom. Ele não tem que ter engarrafamento, ele não tem que ficar em fila de espera, enfim. Os prós, eles realmente são maiores do que os contras. Totalmente. Os meus eu prefiro para gato, assim, porque gato não tem nem o que falar. Estressa, sair com eles é estressante, eles já ficam diferentes, assim, e como eu posso dizer, para eles, assim, é um terror, né? Porque já vai tirando do ambiente, vai para a caixinha, vai para o carro, enfim. E essa questão, como a doutora falou,
Tem o médico especialista, tem o veterinário, tem a linha... Nossa, agora me fugiu. Da Virna. Pronto. Comportamental. Tem o veterinário especialista e a veterinária comportamental também, que vai na nossa casa e tudo. Eu acho que até para todos esses tem que ter um manejo diferente, né? Tem que ter um pouco do comportamental também. Que eu acredito que todo veterinário deva estudar também um pouco, né? Esse manejo. É necessário. Que é diferente. Para a gente conduzir de forma adequada o atendimento, a gente tem que conhecer um pouco de manejo, porque vai mudar. Né? O manejo do gato é diferente do manejo do cão. E mesmo pensando em gato, de forma geral, tem um certo tipo de gato que de um tipo de manejo, já outro gato de um manejo diferente, então vai mudar muito. A gente precisa conhecer o indivíduo, na verdade. Sim. A gente não pode nem falar da espécie, né? Eu vou cuidar de um felino, vou cuidar de um canino. A gente tem que conhecer aquele paciente. O que aquele paciente gosta, como ele gosta de ser atendido. Então, tem que conhecer realmente um pouco do comportamento para ter o melhor manejo. Perfeito. Faz muito sentido, porque eles têm personalidade, né? As pessoas acham que todo gato é igual, que todo cachorro é igual, mas não, tem um jeitinho de cada um ali. Eles são indivíduos, né? Então, eles têm ali as suas características próprias. Individuais mesmo. E tem algum caso que te marcou mais, assim, tanto pro lado bom, pro lado, infelizmente, ruim, um caso que não deu muito certo, não deu tempo salvar, ou um caso também que era muito difícil, mas você viu a evolução? Olha, eu tenho muitos casos, muitos, mas eu acho que tem um que eu levo para minha vida até hoje, que é de um paciente que eu atendi há uns 8 anos atrás, ele já faleceu, ele já era bem idosinho na época, que era o Barão, um Shih Tzu. Ele chegou para mim com a pele muito danificada. A tutora não sabia mais o que fazer com ele. Ele basicamente não tinha mais pelo. Era um tufinho de pelo aqui, outro ali. E aí eu comecei a atender, a gente começou a fechar o diagnóstico dele. E ele era um cão atópico. Eu sei que no final das contas a gente conseguiu repilar ele inteiro. Ele se transformou em um outro cachorro, já todo peludinho, sem nenhuma lesão. E aí ele veio a falecer por conta de um incidente, também por conta da idade que ele já tinha. Já era um paciente bem idosinho. Mas eu levo ele para a vida primeiro, porque era um cão um pouco mais arredio e comigo ele deixava eu manipular ele sem ele querer me matar. Muito importante. Sendo que com outras pessoas ele já não era tão sociável assim. Então a gente criou realmente ali um laço. E fora isso, a questão do sucesso com a pele, né, que para mim foi muito marcante. A forma como ele chegou e a forma como a gente conseguiu conduzir ele e encerrar ali aquele ciclo. Que ótimo, que maravilha. Muito bom ter casos assim, né? Que fica aí na história e inspira mais, né? Se isso aconteceu com esse que estava tão assim, podem vir mais. São casos que fazem a gente acreditar que tá no caminho certo, né? Que aquele ali é o caminho que a gente tem que continuar e que dá força muitas vezes. Porque a veterinária, ela não é uma profissão fácil, né? É uma profissão que é desgastante de diversos motivos. Desgastante porque a gente tem hoje tutores cada vez mais exigentes, né? Tutores que muitas vezes não compreendem que nós somos veterinários, mas também somos humanos, temos a vida pessoal ali envolvida e não somos robôs, né? Então é realmente muito desgastante. E aí são casos assim que fazem a gente pensar: vale a pena levantar hoje para trabalhar? Hoje quero. É aquele paciente ali que me lembra todo dia, olha, vale a pena. Você mudou a vida dele, você pode mudar a vida de outros. Então, levanta, bota um sorriso na cara que tá valendo a pena. Tá valendo a pena. E todo dia você pode mudar a vida de um. Exatamente. Que legal. Tem alguma dica ou sinal que os tutores devem observar mais para saber que é hora de procurar um dermatologista? Percebeu que tá caindo muito pelo, com falhas no corpo, é hora de procurar. Tá lambendo muitas patas? Não ache que é ansiedade. Procura. Pode ser ansiedade, mas pode ser alergia também. Tá balançando muito a cabeça? Isso pode ser otite, né? Pode ser uma orelha inflamada. Tá um cachorro que se roça demais nas coisas, né? Que se esfrega muito na parede, esfrega muito no chão. Que o pessoal acha que é uma brincadeira, tá se divertindo. Às vezes é coceira. Então, começou a perceber que tá mudando o comportamento, que tá mais voltado pra pele, leva pra consulta. Doutora Monique, em relação à dermatite atópica, que é mais comum em cães, tem como a senhora percebe que os tutores, nessa questão da pele, eles estão levando mais a sério uma doença de pele como saúde mesmo?
Olha, hoje o acesso à informação está muito melhor, né? A internet, ela trouxe isso pra gente. Muita coisa boa e muita coisa ruim, mas essa é a parte boa. Então, esse acesso à informação faz com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, né, sobre o que é atopia, sobre como conduzir, porque a gente tem que entender que a atopia é um problema genético. Então, o paciente, ele nasce com essa desregulação genética. Então, a pele dele, se a gente parar para imaginar como se fosse um muro, o muro tem ali o cimento, unindo cada tijolo. O paciente atópico, ele não tem aquele cimento. Então, os tijolinhos que seriam as células, elas ficam ali, mais vulneráveis e formando lacunas entre essas células. E aí, por essas lacunas, tudo que está ali no meio ambiente, ácaro, poeira, pólen, vai penetrar. E vai causar, né, um quadro inflamatório, e vai causar ali um ressecamento, um quadro infeccioso. Então, hoje as pessoas já conseguem entender esse processo justamente porque tem mais acesso à informação. E aí, quando elas entendem como a doença funciona, fica muito mais fácil de entender por que ele precisa daquele tratamento e por que tem que ser para a vida inteira. Né? Ele consegue compreender que, é um quadro genético, então não vai ter cura. Se não tem cura, eu preciso achar um controle. Às vezes, a nossa maior dificuldade é achar o controle, porque não tem receita de bolo. O que funcionou para um cachorro nem sempre funciona para o outro. E sem falar que a gente tem ainda uma outra questão, que são as infecções secundárias. Tem cachorro que é atópico e faz infecção bacteriana recorrente. Tem cachorro que é atópico e faz infecção por malacésia recorrente. E aí a forma de conduzir é diferente. Então, hoje as pessoas conseguem compreender essas diferenças e conseguem entender que existe o controle, que existe os altos e baixos, que hoje o cachorro mesmo controlado está bem, mas amanhã ele pode ir para um local com a grama recém-cortada e servir de gatilho para a pele entrar na nova crise. Então, hoje elas conseguem compreender isso e aceitar, né, que o tratamento ele é multimodal. Então, não é só um shampoozinho ali, um banho uma vez a cada 15 dias. Isso não vai acontecer. Elas entendem que o paciente alérgico, ele vai fazer banho pelo menos aí umas 2 vezes na semana. Né? Hoje as pessoas conseguem compreender que o paciente alérgico precisa usar hidratante todos os dias. Elas entendem que o paciente alérgico, ele precisa de rotina. Então, existe o skincare do paciente alérgico que precisa ser cumprido. E quando não faz, ele entra em crise. Pior, né? Então, eu acho que evoluiu muito. E isso muito graças a acesso às informações, que faz que eles consigam entender todo esse processo. Perfeito. É um mercado pet em crescimento total, né, doutora? Porque essa skincare de pet é sensacional. Você vai à noite assistir lá a sua série, fazendo a sua skincare e faz a do pet junto. Olha que legal. Eu sempre digo, é o momento de vocês. Pega ali aquela massagenzinha na barriga, passa o teu creminho no rosto também depois, e aí cria aquele momento de conexão. Eu tento sempre puxar para isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso, eu sei que são muitas medicações, mas eu sempre digo, olha, entendam isso como uma forma de criar conexão entre você e seu pet. Então, tira aquele momento ali para passar o hidratante à noite, antes de dormir, para relaxar, para ele acalmar também. Porque muitas vezes o cachorro ele fica o dia inteiro sozinho. Aí você chega em casa, não dá atenção para ele. Antes de dormir, é a hora que ele mais vai lamber a pata. Porque ele passou o dia inteiro ali ansioso para você chegar, você chegou e não deu atenção. Então, ele vai jogar toda aquela ansiedade para ele que já estava querendo coçar na pata. Então, é a forma de criar uma conexão também. E doutora, essa dermatite, ela tem diferença entre raças ou sem raça, ou atinge a todos os cães? Atinge todo mundo, inclusive os vira-latinha gourmet, porque hoje o pessoal fala, eu vou ter um vira-lata que não vai ter nada na pele. Gente, engano seu. Eu atendo muito vira-lata, que eu chamo dos vira-lata gourmet, que são aqueles que são completamente alérgicos, tal qual um Shih Tzu é, tal qual um Golden é. Então, atinge todos, né? Independente de raça, de sexo, de idade, vai atingir. Falando em idade, acho que um ponto que é bom a gente falar é que, apesar de ser genético, ele não nasce com os sinais clínicos da atopia. Muitas vezes o cachorro está ali saudável até seus 3 anos de vida, e aí com 3 anos começa aquela coceira mais intensa, uma otite mais recorrente, lesões na pele, porque é a idade que a atopia começa a aparecer, entre 1 e 3 anos. Então, a idade tem essa faixa etária mais comum de acontecer, nada impede de acontecer antes ou depois, mas o mais comum é entre 1 e 3 anos. Doutora Monique, conta pra gente um pouco mais dessa história, quando a doutora começou, de fato, a atuar na veterinária. Foi lá em Salvador, e quanto tempo ficou lá, e como chegou aqui, como enfrentou esses desafios de nova cidade, dentro da profissão e tudo.
e se já se considera aí uma cearense ou fortalezense? Então, eu sou de Salvador. Eu comecei a minha vida acadêmica lá, né? Eu formei lá e ainda atuei como veterinária lá por uns 2 anos. Eu comecei a minha pós-graduação assim que eu finalizei a graduação. E aí, nessa pós, eu conheci pessoas muito bacanas, inclusive uma pessoa que é minha amiga até hoje, que me convidou para trabalhar na clínica dela, né? E essa pessoa, ela é aqui do Ceará, aqui de Fortaleza. Legal. E aí ela me fez esse convite, ela precisava de alguém que trabalhasse com a parte de dermato, apesar de ela também estar na pós, também fazer dermato, mas ela atuava e atua muito mais como empresária do que como dermato. Sim. Então ela precisava de alguém que conseguisse assumir essa demanda que existia na clínica dela. E ela me fez a proposta, me convidou. Eu, como boa aventureira que sou, né, desapegada do mundo, falei, vou. E aí eu vim com a cara e a coragem, sozinha. Minha família inteira ficou lá, meus amigos ficaram em Salvador, então, de fato, eu vim sozinha. Comecei a trabalhar nessa clínica que era no Eusébio. Fiquei 5 anos nessa clínica, que eu sou muito grata até hoje a eles, porque me abraçaram, me acolheram, né? Era a minha família naquele momento. Aprendi muita coisa com eles, para além da veterinária. Então, assim, eu sou muito grata de verdade a essa oportunidade, que foi o que me abriu portas para estar aqui até hoje. Foi um desafio muito grande, sem dúvida, né? Eu tive Foi difícil aceitar ficar longe da família. Depois de um tempo, isso começou a pesar, né? O psicológico começou a pesar. Mas eu entendia que, para a minha carreira, aquilo era importante. Sim. Primeiro porque foi uma porta que se abriu e que começou a dar muito certo, né? Eu comecei a conquistar a minha própria clientela. E aí chegou um momento que eu não conseguia mais voltar para Salvador, porque eu já tinha uma carreira muito bem estabelecida aqui. Então eu sinto muita falta de Salvador. Eu não me considero cearense, eu sou soteropolitana. Eu digo isso com toda força, porque eu amo a minha terra, eu amo Salvador. Sempre que eu posso, eu tô lá, até porque a minha família continua lá. Mas eu fiquei 5 anos nessa clínica, até um dia que eu entendi que eu precisava seguir meu próprio caminho. E aí eu encerrei o ciclo com essa clínica e comecei a trabalhar no domiciliar. Depois eu tive a minha própria clínica, né, uma clínica com foco em dermatologia. Essa clínica ela existiu por 2 anos, até que eu tive o neném. E aí eu precisei encerrar esse ciclo também, porque eu precisava ficar mais tempo com o neném. Sim. E a clínica ela não me permitia isso. Foi quando eu foquei mais no domiciliar. E é onde eu tô até agora. E aí, como eu preciso ter o meu cantinho, eu gosto de ter um cantinho ali físico para receber as pessoas. Eu hoje tenho essa sala, esse consultório no Meireles. Mas é porque é uma questão pessoal de precisar ter um cantinho. Sim, sim. Mas aí a minha trajetória foi desse jeito. Que legal. Teve uma construção bacana dentro da sua vivência, né? De amadurecimento, de sair de uma cidade para outra. Teve a clínica que lhe acolheu, que ficou com sua família. E, enfim, que legal que a doutora chegou até aqui com várias histórias legais para contar pra gente, que soma pela causa. Inclusive, uma curiosidade, a doutora tem pet? Tenho 2 cães e um gato. 2 cães e gatos. Trouxe de Salvador ou adotou aqui? Não, foram aqui. O meu primeiro cachorro, ele veio porque, como eu tava numa questão psicológica realmente muito intensa, me sentia muito sozinha, enfim. Foi um momento da minha vida que o psicológico pesou. E aí eu ganhei esse cachorro de um cliente, que a cadelinha dele teve filhotes, e ele falou, olha, esse aqui é teu. Você me ajudou durante esse tempo com a minha pet, você ajudou no parto, então esse aqui é teu. E aí ele foi meu primogênito, eu digo que foi meu primeiro filho. E ele ficou comigo durante muito tempo. Durante muito tempo ele foi minha única companhia em casa. Aí depois veio a minha segunda cachorrinha, que na verdade ela veio por conta do meu marido. Eu já estava com o meu marido e aí ele falou, quero outro. E aí foi lá e pegou a segunda. E a gata me adotou, na verdade. Ela, um belo dia de madrugada, a gente começou a ouvir um miado muito forte, um dia de chuva. E aí, quando a gente foi ver, ela tava pendurada no cantinho do muro. A gente resgatou com a desculpa de que vou tratar e vou colocar pra adoção. Lar temporário, igual. Ela nunca saiu lá de casa. E ela tá lá até hoje. Então, essa foi a história de cada um deles. Que maravilha. A gente tá já chegando aqui ao final, doutora. E a gente tem um quadro que se chama aqui o bate-pata. A gente vai bater uma patinha aqui de leve. E eu vou falar aqui uma palavra ou uma frase e a doutora me fala o que vem na mente em seguida. Pode ser? Pode sim. Vamos lá. Um pet que marcou a sua vida? Pitucha, a minha pet, que foi quem fez eu entrar na veterinária. Que maravilha.
Um mito sobre pele de pet que você gostaria de derrubar. Água de banho não causa otite. O banho e tosa não tem culpa na otite do seu cachorro. Perfeito. Um hábito essencial no cuidado diário com a pele. Escovação. Escovar os pelos diariamente e hidratar, principalmente com paciente alérgico. Uma dica rápida para tutores atentos. Tá lambendo pata, leva para consulta, nem sempre é ansiedade. Maravilha. Doutora, só tenho a agradecer aqui o seu tempo, a sua atenção, a sua história na causa. E a gente sabe que são pessoas assim que levam a sério a profissão, que agregam, né? E esses propósitos não são por acaso. Agradeço demais o seu tempo. E eu vou pedir para a doutora deixar aqui suas redes sociais, os contatos e tudo. E um recado final para quem está assistindo aí sobre dermatologia, sobre alergia, o que a senhora quiser falar, fique à vontade. Bom, eu que agradeço. Para mim foi uma honra muito grande participar desse podcast. Eu já acompanhava vocês, né? Achava muito bacana o projeto de vocês. Então, tá aqui hoje realmente foi uma honra muito grande. Vocês podem me encontrar no Instagram, Monique Santos, _dermatovete. Sigam lá, curtam muito. Tem muita informação bacana. Muita coisa que eu falei aqui tem lá em forma de conteúdo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Hoje eu atendo domicílio, como eu já pontuei aqui em outro momento, mas também tem um consultório que fica no Meireles, lá na Barão de Studart. Lá no Instagram tem o meu contato, é só clicar no linkzinho da bio que vai direto para o meu WhatsApp e aí vocês podem agendar se for preciso. Eu sempre digo que tem pereba? Procura quem entende. Não adianta você gastar rios de dinheiro com dicas de internet, com aquele chazinho maroto, aquele pozinho que promete parar a coceira. Não adianta, invista na coisa correta. E a coisa correta é a consulta. Eu acho que o especialista é a melhor pessoa para conduzir o seu pet e te entregar o melhor protocolo que ele precisa. Doutora, excelente. Muito obrigada mesmo. Eu fico super feliz que a doutora já acompanhava. E segue a doutora Monique, que eu já estou seguindo há um tempo. Ó. Os conteúdos são sensacionais. Quero agradecer também você que chegou até aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Spotify, YouTube. E a gente se vê no próximo episódio.